Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos nossos amados irmãos. Nosso assunto neste trimestre é Gênesis, a parte 1, considerando essa parte 1 do primeiro capítulo ao 11º, tendo a sequência depois, numa chamada segunda parte, a história dos patriarcas. A nossa lição primeira tem por título a criação dos céus e da terra. E aqui há muita profundidade, há muitos detalhes. Eu procurarei destacar os principais na medida que nós formos passando os diversos versos da nossa lição. Assim sendo, nessa primeira lição, tomamos o capítulo 1 todo para a nossa análise, a nossa colocação em classe. Nós não vamos ler esse texto agora, poderemos fazer menção de versículos deste texto no desenvolvimento da lição, porque é assim que será distribuído o nosso assunto. O texto áureo está baseado no primeiro verso do segundo capítulo, e que diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. No primeiro capítulo, o primeiro verso diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 1 do capítulo 2 coloca, sim, esse detalhe dos céus e terra sendo formados, mas com a particularidade de que tudo que envolvia céus e terra também já estavam completos, criados. E observe que esse primeiro verso de todo o Gênesis, no capítulo 1, fala genericamente: criou Deus no princípio os céus e a terra. Depois vai detalhar, e o nosso textuário conclui, entendendo que todo o seu exército, ou seja, a multidão de coisas que foram criadas, pode ser todos os seres ou os corpos celestes, como também os seres vivos nos lugares celestiais, ainda que a Bíblia não está preocupada em falar disto, ou como que ela foi dada aos homens, naquilo que é referente primeiramente aos homens, mas depois teremos algumas alusões àquilo que é invisível, mas por enquanto mostrando o visível próprio do ser homem e sua habitação. Atentemos para isto. E nesse exército aí vem os animais, vem os homens e etc, etc. Tudo que nós pudermos enumerar, vivos ou não vivos. O nosso esboço para esta lição está no nosso padrão de sempre, 3 subtítulos, sendo que nos versos 1 e 2 vamos colocar: Deus criou tudo no princípio. No segundo subtítulo, Deus separa os céus, a terra e o mar.
Já são assuntos dos versos 3 a 10. E finalmente temos o subtítulo: Deus orna e povoa os céus, a terra e o mar, do verso 11 ao 31. Assim sendo, vamos já entrar na nossa lição com o texto que temos já em tela. E assim diz: a partir desta lição, iniciamos um novo trimestre, no qual estudaremos a primeira parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 1 ao 11. Esta é uma seção reconhecidamente distinta do restante desse livro, pois nela encontramos as origens dos céus e da terra, do homem, do pecado e da promessa de redenção, do culto divino dos povos e nações e finalmente do povo de Israel. Do mesmo modo, nela encontramos os elementos das doutrinas mais importantes da Bíblia, de modo que, se não compreendermos essa narrativa das origens, jamais entenderemos o escopo de toda a revelação divina, nem seremos capazes de perceber sua progressão do princípio até ao fim. Observe essas colocações que estamos assim fazendo, porque Gênesis não é só história. Aqui está colocado de uma forma firme, ainda que numa narrativa de acontecimentos, que alguém diria históricos, está já Deus colocando os padrões doutrinários para nortear o viver do ser humano. Assim atentemos. Observe que Jesus, quando foi questionado, e que hoje Jesus estivesse aqui, seria questionado de novo nas mesmas coisas, Jesus daria a mesma resposta: como foi no princípio, como está escrito. E Jesus conduziu todos os israelitas para olhar em Gênesis, porque o assunto era sobre o casamento, sim, o divórcio e sequência. Então, resposta para o mundo hoje, o mundo cristão que está aí em pensamentos diferentes quanto ao casamento, Jesus diria: vai lá em Gênesis, como foi no princípio, está escrito. Muito bem, portanto, Gênesis é importantíssimo, e nesse texto que vamos estudar, essa primeira parte, capítulo 1 a 11, muito conteúdo, vamos estar atentos a isso. Mas continuando, passando já ao primeiro subtítulo: Deus criou tudo no princípio, é os versos 1 e 2, e faço a leitura do texto correspondente, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O início de tudo, como foi, está aí já colocado para nós. Quando se fala desta forma, Deus criou. Agora, os homens ficam indagando: como, de que jeito, como foi isso, quanto tempo demorou. São coisas que o homem nunca vai atingir, por causa da grandiosidade do universo e da nossa pequenez. Não vamos entender tudo, mas eles querem mais conhecer, saber, discutir, opor-se àquilo que Deus colocou, e fica procurando alguma coisa diferente. Mas está claro, e observando que Deus começou a obra de algo que ele criava,
Por isso, vamos entender também o sentido desse material que Deus fez existir do nada. As expressões bíblicas na língua original conduzem a fazer do nada. Deus tira aquilo que Ele vai agora modelar, aperfeiçoar e etc. Complementar, e isso através, numa visão relativa, 6 dias mais um dia, que seria o sábado. Mas a ideia de que Deus começou a obra e iria avançar, e na extensão das coisas espirituais, vemos Paulo dizendo bem claro em Efésios, de que aquele que em nós começou a boa obra, Ele completará e aperfeiçoará até o tempo determinado para cada um de nós ou para todo o sistema criado. Portanto, observemos esses pontos que são importantíssimos, pelo que chegamos a entender que os dados dos dias da criação é modelo figurado do que Deus estava começando a fazer, mas na verdade estenderia esta obra, e isso já está por milênios, porque se por acaso tudo já está completo, os seres viventes que são o alvo de Deus, é o máximo de Deus, o seu interesse primordial, prioritário na terra, as almas, os seres viventes, de tempo em tempo vem a nova geração, e Deus está continuando a trabalhar na nova geração que aparece. Alguns vão indo embora, passando pelo tempo, outros estão chegando, e Deus está trabalhando em todos. E dentro da ideia básica, quando Deus chama nos recolhendo, é que já completou o tempo nosso. Fruto maduro deve ser recolhido, já chegou o tempo, já amadureceu, ou seja, aí vem a colheita. Mas continuemos dentro deste primeiro subtítulo: Deus criou tudo no princípio. O primeiro parágrafo coloca para nós: embora a partir de um ponto de vista teológico, poderíamos falar, inclusive com base bíblica, sobre a eternidade passada, ou a existência de Deus antes da criação. Como nosso tema é Gênesis, o livro, a revelação dada, devemos começar onde a narrativa começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aprove a Deus revelar aos homens antes a verdade sobre aquilo que eles podem ver, do que aquilo que está muito além dos seus sentidos e compreensão. Não importa o que havia ou o que aconteceu antes, o fundamento da fé está no fato de que Deus criou todas as coisas. Observe, Deus criou os céus e a terra, para a visão do homem, o seu habitat. E os seres celestiais? Aqui não se fala, mas durante nosso estudo e na extensão da Bíblia, nas complementações de revelação que Deus vai dando, aí depois se fala do invisível também, cuja criação naturalmente vamos perceber em tempos futuros, de que primeiro Deus criou, do que Ele criou, todos os céus que nós não vemos, a ordem celestial, anjos, sim, ao arcanjo, querubins, a estrutura da habitação espiritual lá no céu, onde Deus habita. Pois é, mas isso não é detalhado. Paulo chegou a ser arrebatado e levado lá, mas a palavra de Paulo foi essa: ele subiu até o terceiro céu. Meu Deus, tem um terceiro céu ainda? Aí já começam as revelações a mais. Aí Paulo diz que viu coisas inefáveis e não descreveu nada, e disse não é lícito, ou seja, não vamos compreender, ou está reservado.
para uma revelação em tempo oportuno a cada um de nós. Então ele mesmo não falou nada. Foi arrebatado ao terceiro céu, mas não é lícito falar. Pronto, recolheu tudo e ficamos sem a notícia. Mas a palavra de Jesus no lugar e outras palavras mais nos levam a entender que aquilo que Deus tem preparado para nós, os lugares da habitação celestial, lugar onde Deus mora, não é físico como este universo. Esse universo tão grande, tão maravilhoso, criado com um pouco de tempo que vai passar, já é esplêndido, quanto mais o que Deus fez para a sua morada com o ser humano que ele estava criando. Portanto, não tem limite, é muito esplêndido. E Paulo diz, não é lícito falar. E foi dito em outro lugar, complementando outra vez, ou repetindo: olho nenhum viu, nem subiu ao pensamento do homem o que Deus tem preparado para os que vão estar na eternidade com Ele. Portanto, vamos estar confiando que é maravilhoso. E o que precisamos saber, Deus revela nessas Escrituras. Escrituras essas que temos aqui em letras, palavras, sim, mas entretanto, até isso aqui muitas vezes está debaixo de mistério, como um livro fechado, como algo escondido, que ele revela a quem ele quer revelar, e mesmo assim, no limite que cada um pode suportar. Nós temos, colocando aí algum verso a respeito desse texto, a palavra de Hebreus capítulo 11, o verso 3. Vou ler os versos anteriores desse capítulo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Entendemos que pela palavra de Deus, ordem de Deus, operação do poder de Deus, tudo que existe foi criado. E vamos entender, Deus não pode mais falar e acontecer? Pode. Aí os discípulos tiveram experiência com Jesus, quando Deus deu ordem ao mar: aquieta-te, ao vento, acalma-te, pronto, e houve bonança. Mas a água tem ouvido para ouvir Jesus mandando eles obedecerem? Não sei não, só sei que Deus tem poder. Ou na multiplicação dos pães e peixes, ou na cura dos enfermos, ou na ressurreição de Lázaro. Enviou Jesus a sua palavra, e o que tinha que acontecer, aconteceu, pronto. E o centurião de Cafarnaum compreendeu o poder de Deus ou de Jesus, porque ele disse bem claro para Jesus: manda uma palavra e o meu servo será curado. Entendeu o que é poder, vamos dizer assim, na ordem divina. E Jesus, tá bom. Nem sei se Jesus falou ou não, mas o servo ficou curado. E Jesus não precisou ir até a casa do centurião. Mas continuemos mais um pouco. Nesse primeiro subtítulo, um segundo parágrafo. Primeiro subtítulo: Deus criou tudo no princípio. E nesse parágrafo, em tela está: naturalmente, princípio aqui não é num sentido absoluto, e sim num temporal. Antes disso, era a eternidade passada, como chamamos eternidade de fato, não tem começo nem fim, é característica exclusiva de Deus, que é imutável e não está sujeito ao tempo. Princípio faz parte da criação e, portanto, o tempo passou a existir e a transcorrer a partir do momento em que Deus começou a criar para o ser, faço uma pausa aqui, para o ser perecível,
ser limitado em tempo, Deus criou o tempo. Quem mediria a eternidade para trás? Ou quem vai medir o tempo para frente quando nós tivermos lugares celestiais, alcançando a vida eterna? E para que contar tempo se é eterno? Portanto, vão entender essa situação, essa colocação que temos feito. Continuando, dentro do texto, importante também ressaltar o uso da palavra criar em relação a esse princípio. Fica evidente que tudo teve início em uma matéria que Deus teve de criar do nada, desde a vastidão e beleza infinita do universo até as complexidades mais microscópicas de toda a criação. Tudo que existe foi moldado a partir dessa matéria original. Observam que a gente tem um mundo, um universo para cima em grandiosidade e extensão. Mas perdoa eu dizer assim, mas temos um universo também para dentro. Ou seja, coisas diminutas, cada vez menores, que a gente não vê. Mas quem se mergulha no estudo dos átomos, das partículas subatômicas, ele fica impactado. É como se tivesse um universo para baixo, um universo de grandiosidade para cima e um universo interno, de que numa cabecinha de alfinete é como se pudesse mergulhar num universo que ali teria coisas e coisas e coisas, espaço bastante vazio, muito vazio, mas com partículas ainda, que ordenadas adequadamente compõem o visível. Então, coisas tremendas, irmãos, a natureza que Deus criou. Visível, no mundo visível tem coisas tão pequenas que para nós são invisíveis. E no universo grandão aí, tem coisas tão grandes, mas tão grandes, que entretanto não vemos, porque está muito, mas muito longe. É como se fosse invisível para nós. Tanto que a cada dia, agora recente, estão mandando mais telescópios lá para o extremo do universo. Eu duvido que eles vão achar lá uma plaquinha assim: fim, aqui acaba a criação de Deus, aqui acaba, ou é beco sem saída, rua sem saída. Não existirá isso. O homem vai ficar impactado. Quanto mais longe mandar os seus equipamentos para ver muito mais longe, eles vão descobrir muito mais coisas criadas por Deus. Então, o que somos? Somos o nada diante da obra que Deus criou, e quanto mais diante daquele que criou tudo. Aí que somos menores ainda. Mas, versos bíblicos, o Salmo 90, algumas expressões simples que falam do entendimento dos homens passados quanto às coisas que Deus fez. Assim, no Salmo 90, o verso 2, em poucas palavras, vou ler o verso 1 também. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Pronto. É a palavra simples do eu sou. Deus disse para Moisés. Moisés questionando: qual é o seu nome? Que nome que eu vou dar para o Senhor? E Deus disse: eu sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Pronto, eu sou. O que eu sou? Aquele que é. Aquele que é. Em qualquer tempo ele é. No passado existiu, existe hoje e existirá eternamente. Essa palavra que deu origem a Yahvé ou Jeová, dependendo da forma de pronúncia das palavras originais, mas que pode ser traduzido como aquele que era, e que é, e que há de vir. Ou seja, contínuo em todo o tempo. E para ele, que é o tempo. Mas no Salmo 148, o salmista falando da obra criadora de Deus,
deixando bem claro esse entendimento, Deus tendo criado tudo. No verso 5 ele diz: que louve o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. É quando ele vai falar sol, lua, etc., tudo que existe, louvem a Deus. Na verdade, sol, lua não tem boca para louvar no sentido de cântico ou expressão, mas na existência deles, no que eles, como eles se movimentam, etc., está mostrando o que? Uma máquina que não tem fios pendendo a lugar nenhum, mas que funciona direitinho. Ou seja, aquele que fez essa grandiosidade deve ser poderoso, sábio e outros termos mais que poderíamos estar procurando no nosso dicionário. Mas continuemos. Ainda nesse subtítulo 1, Deus criou tudo no princípio. No terceiro parágrafo resumimos nessa expressão: e de fato a revelação passa a descrever essa matéria original, identificada por antecipação com os céus e a terra que conhecemos, mas que de início estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Não era um caos ou ruína, como sugerem algumas traduções e alguns pregadores. Não. Algumas traduções e hipóteses mirabolantes afirmam coisas e coisas. Mas voltemos ao texto. Mas apenas matéria bruta, pronta para ser trabalhada pelo Espírito de Deus que estava ali presente, pronto para agir. Como o barro sobre a roda do oleiro, assim os céus e terra seriam moldados, trabalhados pelo Criador, até se tornarem nesta obra-prima que testemunharia a glória, o poder, a grandeza e a sabedoria de Deus. Então não é coisa desordenada, não, era matéria-prima, Deus fazendo existir para começar a trabalhar sobre ela. Mas como é que eu falo sempre que Deus fez do nada? Porque o termo, o verbo diz isso. No original significa uma palavra que diz fazer do que não existia, ou do nada. Deus fez aparecer a matéria. Pronto. E assim, tendo uma matéria-prima que Ele fez estar presente, começou a trabalhar. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Águas. Então, a matéria inicialmente é como águas que Deus começou a trabalhar. Ou seja, nos elementos mais básicos que a gente tem na natureza, né? Vamos dizer assim, os átomos hidrogênio e oxigênio, abundantemente, deu origem a todo esse universo, conforme veremos daqui a pouco. E a expressão bíblica em Romanos capítulo 1, quando Deus fala do homem que é teimoso, é orgulhoso, rebelde, e quer sempre achar uma palavra diferente para desacreditar ou alterar essas pequenas palavras que já estão escritas no princípio, criou Deus os céus e a terra. Em Romanos a expressão é essa, no verso 20. Podemos abrir Romanos, no mesmo capítulo 1. Quando a expressão é essa, eu vou ler a partir do verso 18, Romanos capítulo 1, verso 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou.
porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, o que está aí é uma declaração visível, clara, palpável de um ser que colocou tudo em ordem. Mas os homens querem se dizer mais sábios do que essa expressão de Deus. E estão aí procurando de onde, qual é a origem. É uma partícula origem, não sei o que, elementos que se fundiram, é isso, aquilo, acaso. Acaso. Toda a natureza não é acaso. Existe sim leis da fisicoquímica, da física, da matemática e também, se eu não falei, da química pura também, que mostram que é impossível a gente ter uma formação de uma partícula ordenada, ou uma molécula, ou uma substância organizada, ou algo organizado como uma molécula, se não for por uma atuação externa. É impossível. Então, os homens estão brigando contra a ciência, porque é impossível. Tudo que a gente tem arrumadinho, complexo, desmancha-se com o tempo, é corruptível. Mas eu quero fazer esse elemento. Então você tem que trabalhar a inteligência, o entendimento, o conhecimento, tem que atuar com energia, com elementos capazes de conduzir para sair alguma coisa. Coisa simples, como a dona de casa junta lá as proporções de trigo, ovo e açúcar e sal e todos os ingredientes e põe no forno e sai. Ou seria o caso dela juntar tudo, misturar bastante, bater no liquidificador e deixar lá, que daqui a pouco do liquidificador ia sair um bolinho pronto. É só esperar uns milhões de anos, mas um dia sai. O homem está sem noção do que está falando, é contra a ciência, e para isso existem até fórmulas que calculam quanto de energia precisa, quanto tempo vai acontecer isso, qual é a proporção exata para dar certo as coisas, mas estão esperando um acaso. E o homem não tem uma célula, o ser humano tem não sei quantas células, não é pouco não, não é 1000 não, acho que 1 milhão também não, é muito pouco. Então, por isso que a palavra diz aqui bem claro: o homem soberba, conhecendo a verdade, procura negar essa verdade para se parecer sábio. Mais do que Deus? Absurdo. E o Salmo 19:1, coisa simples, uma palavra rápida, simples, que diz: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E no outro lugar: enviou a sua palavra e tudo passou a existir. Assim como o mar se abriu e no deserto caiu o maná, e quando cansaram do maná queriam comer carne, Deus fez vir aves para cair no arraial, para eles terem abundância de carne. Tudo isso os homens tentando a Deus e não se contentando com Deus todo-poderoso e sábio, que lhes dava alimentação. Se é Deus que deu, deve ser algo super excelente. Mas não, em vez de aceitar a comidinha preparada pela mamãe, a criança quer McDonald's ou outra organização que faz os seus alimentos. Seria eles mais saudáveis do que o que a mamãe faz? Ou as frutas do campo? E nós estamos vivendo uma sociedade, crianças crescendo que não comem fruta, nem legumes, só querem comer coisas industrializadas. E não entendem o mal que estão, vamos dizer assim, ingerindo, ou a perda do bem que poderia ingerir nos alimentos naturais espalhados e diversificados por todo o mundo. Mas vamos em frente. Agora
novo subtítulo: Deus separa os céus, a terra e o mar. 3 elementos: os céus, a terra, a parte compacta, vamos dizer assim para nós, e o mar, a porção das águas. 3 ambientes aqui é que nós vamos considerar. Antes de tudo, para a gente estar entendendo, terra. Nós damos esse nome terra ao planeta Terra, a todo o planeta. Mas a porção seca é terra. Estão me entendendo? Mas por outro lado, a palavra terra significa lugar de habitação do ser vivente. Então, a terra dos peixes é o mar, esse lugar de habitação deles. A terra do homem é a parte seca. E como a minhoca tem o seu habitat, e também as formigas que têm lá o seu habitat diferente, as aves voando, etc. Como lá no céu nós teremos uma nova terra, ou seja, um novo lugar de habitação. A palavra terra tem vários significados, um deles é lugar de morada. Por isso que muitos se confundem, que Deus falando que haverá uma nova terra, um novo céu, ele pensa que Deus vai mandar aqui uns empreiteiros aí e acertar esse planeta aqui. Não, é lá no nosso novo lugar de morada, nos lugares celestiais. E Jesus já disse: na casa do meu pai há muitas moradas, já está pronto. Mas vamos para o texto bíblico, em Gênesis capítulo 1, verso 3 a 10. Deus separa os céus, a terra e o mar. Verso então 3 em diante: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Verso 9: e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Aí estão esses versos. Agora, atentem bem. Primeira coisa, haja luz, porque Deus estabeleceu, fez separação da ausência da luz. Luz é alguma coisa, trevas é a ausência da luz. Então luz é alguma coisa e as trevas é coisa nenhuma. Percebam isso. E Deus disse: boa é a luz. Ou seja, Deus já descortinou a claridade, preparando-se para começar a sua obra. Deus não fez as coisas que tinha que fazer no escuro, perdoe dizer dessa forma, não, como alguém que entende o que vai fazer. Ele mostrou que havia luz para então processar o que ele queria fazer. Deus não fez nada no escuro, mas com isso estabeleceu já os tempos, de que o tempo que havia claridade era dia, e quando o dia se recolhia, não sei como, aparecia a ausência da luz, as trevas, que ele chamou noite. E a porção da claridade e das trevas é que formou ou complementou um dia. Aqui chama atenção e volto atrás na minha palavra. Primeiro foi a tarde, porque primeiro houve a noite, porque antes não existia esta luz, essa claridade.
e depois Deus fez a claridade. Havia trevas sobre a face do abismo e Deus fez vir a claridade. Tempo de claridade e tempo de luz forma o período completo de um dia. Por isso que a contagem dos dias na colocação bíblica dos israelitas, do povo de Deus no passado, era: ao sol se pôs, vai começar um novo dia, um novo período. Só que a gente fala dia, e dia é claro, mas na verdade estava começando o tempo da escuridão, ou seja, que primeiro existiu escuridão, a ordem é essa, depois a claridade. Assim Deus faz vir na nossa vida o tempo escuro, sem conhecimento, sem entendimento, mas um dia Deus faz vir a sua luz e complementa a fase completa do nosso viver, do nosso período, um tempo nas trevas e depois Deus faz manifestar a sua luz. Aí já é ordem espiritual, mas essa é a sequência. Assim, o sol não está mais no horizonte, começou um novo período. Primeiro a escuridão, à noite, sim, à tarde, para depois clarear o dia. E na vontade de Deus é que os dias terminem, os nossos dias terminem sempre com a claridade e nunca a término do dia nas trevas. Não, éramos trevas, agora somos luz. A ideia de Deus no físico criado e na contagem certa do tempo era nos induzindo, nada diferente. Todos começam em trevas, em morte, não existiam, passam a existir depois com a vinda da luz ou a vida sobre nós. Por isso observe que quem colocou esse negócio de contar das 24 horas está contra aquilo que Deus estabeleceu. É a atuação do anticristo. O pessoal está achando que vem e já está aí fazendo mudanças e mudanças há muito tempo e ninguém percebe e fica esperando vir, quando lá na carta de João já está escrito: ouvistes dizer que vem o anticristo e eis que já está no meio de vós. E tem gente esperando ainda que ele venha, ou só virá quando Jesus voltar. Negativo. Nós estamos sem entendimento nisso, se assim pensamos. Mas indo para os textos nossos, primeiro parágrafo, nesse subtítulo 2: Deus separa os céus, a terra e o mar. É perceptível que todas as coisas de Deus ao longo desta narrativa estão relacionadas aos céus e à terra, criados no princípio. Poderíamos então, para fins didáticos, dividir a obra divina narrada no restante desse capítulo em duas etapas: Deus separando os céus e a terra e o mar, que seriam as esferas da criação, como que cômodos de uma casa, e Deus ornando e povoando os céus, a terra e o mar, como que mobiliando esses cômodos e enchendo-os de moradores, peixes, aves, animais e por fim o homem. Voltando ao texto, o Criador continua fazendo a separação entre luz e a escuridão, e por isso mesmo declarando que a luz é boa. Não que o Criador precisasse da claridade física para executar a sua obra, mas a Escritura implica aqui que, por ser a condição da matéria original ainda não moldada por Deus, havia trevas sobre a face do abismo. A escuridão não condiz com o caráter de Deus, que é perfeição. Notemos que é o próprio Criador quem estabelece essa distinção, porque Ele é o aferidor, sim, do bem e do mal. Assim a luz passa a ser um símbolo da perfeição e plenitude do próprio Deus. Por essa mesma razão, a obra de cada dia se completa num período de transição da escuridão para a claridade.
e foi a tarde e a manhã. E lá em João, na primeira carta, capítulo 1, verso 5, Deus é luz. Ou seja, ele não precisava de luz, ele é luz. Só que no termo físico, para o homem que estava sendo planejado ser criado, Deus disse: haja luz para o mundo físico. E a luz que Deus criou não é de forma alguma o sol. Não. Deus criou a luz, ou seja, a claridade. Sol é um planeta, é um corpo celeste que vai ser destacado e bem posicionado, adequadamente estabelecido, com movimentos próprios e atuação própria, para ser o nosso luminar, o luminar maior. Depois, em algum dia, Deus é luz, então ele é plena claridade. Onde ele for, está tudo claro. Deus não precisa pegar uma velazinha para entrar no cômodo fechado. É o Salmo 139. Se eu for no fundo do abismo, o Senhor está lá, porque nada foge da percepção e da visão de Deus. E se eu for na escuridão e nas trevas, escuridão para o Senhor não existe. É o salmista que escreveu o Salmo 139. Mas vamos para o segundo subtítulo, ou o segundo texto que temos aqui, segundo parágrafo, melhor dizendo. A narrativa prossegue então com a separação nos dias subsequentes entre os céus e a terra, e depois entre a terra e o mar. Notemos que o aspecto original da terra era de águas, a matéria-prima era águas, e que Deus formou os céus a partir de uma expansão, um espaço infinito entre essas águas, de tal modo que houvesse águas em cima e águas embaixo. Nessa expansão, é o que diz o verso 7. Depois, dentre as águas embaixo da expansão, o Senhor fez surgir a terra seca propriamente, que se tornará sinônimo da habitação dos homens, em oposição à morada de Deus, chamada de céus. Mas lá nos céus, no elevado, tem o lugar de morada de Deus, que se chama a nova terra, que está em Apocalipse 21 e 22. Então observe bem essas expressões, irmãos. No princípio eram águas, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas, e começa ele a atuar. Primeiro luz, depois ele diz: haja uma expansão, ou seja, evapore-se essa água e estenda-se, expanda-se e se expanda-se, e forme-se o universo, os chamados céus. Tudo isso que está para cima aí. O que está para cima? Por aqui os planetas do sistema solar e o Sol, lógico, é a Lua, os satélites e outros satélites, etc., em torno de cada planeta. Mas acima disso aqui, tem muito mais elementos, formam a galáxia. E fora dessa galáxia tem milhares e milhares, milhões de galáxias. Bom, já me perdi. É infinito. É infinito. Que se diga os cientistas com os telescópios que eles vão ter. Eles vão ter tanto material, mas tanto material, acho que vai precisar uns milênios para eles estudar o material que vai vir. É que nem nós. Temos uma máquina fotográfica, tiramos uma fotografia, tira foto. Depois de ficar um tempão selecionando e arrumando e procurando entender o que saiu bom, saiu ruim, e o que é isso aqui. O homem está com aparelhos que tiram fotos em quantidades enormes, cada vez mais longe e cada vez mais detalhados. Para analisar isso aí, uma vida para um cientista vai ser muito pouco. A quantidade de material para estudar é enorme. Falo assim porque, tendo eu trabalhado um tempo com fotografias aéreas, avião passando, tirando foto, ô Brasil grande, tira foto, e depois para analisar tudo aquilo, não consegue.
Não consegue. Aí vamos só pegar as que estão dentro daquilo que é o objetivo ou mais importante, porque não dá para analisar tudo. Essa é a verdade do que o homem está avançando, você entrando numa área muito extensa, que ele não vai conseguir nem analisar, porque o seu tempo é finito. Vai ter que inventar computador aí para colocar em ordem tudo que foi analisado pelos anteriores, para os novos não ter que repetir tudo de novo, já está catalogado. Assim, nós vemos essas palavras, como em Pedro, segundo Pedro, quando Pedro quer chamar a atenção dos que não creem na vinda de Jesus, ou seja, eles estão atentando para nada, para a realidade das coisas, como ele vai dizer agora, na sua segunda carta, no capítulo 3, nos versos 5 e 6, que dizem para nós. Vou ler um pouquinho mais. Vou ler desde o verso 1. Amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Pronto. Então Pedro, que não era cientista, não era um homem estudado, mas pela leitura da Bíblia ele fala assim: mas que loucura negar aquilo que é evidente. Loucura dos homens, mas voluntariamente negam aquilo que está aí estabelecido. E outra coisa, o tempo para Deus, verso 8, vai dizer o quê? Para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Quem é que controla Deus? Ou qual o relógio, ou qual o tempo, qual o sistema que vai controlar Deus? Deus, você tem um minuto mais que já passou. Você quer atuar? Então, quanto tempo você quer? Vou marcar o tempo para o senhor. Cá para nós. Aí Deus deixaria de ser Deus, o relógio que seria o Deus que vai controlar Deus. Então nós precisamos ter uma noção melhor quem é Deus. Nada interfere nele. O tempo, o relógio é para nós. Nós é que estamos limitados. Somos limitados. Mas Deus... Atos capítulo 17. É Paulo, agora é o contrário, já é um homem estudado. Era um doutor. Tinha estudo em Roma? Não sei, era romano. Tinha estudo lá na Grécia? Morava perto. Tinha estudo bíblico? Era assim. Era formado aos pés de Gamaliel, reconhecido naquela época como alguém de conhecimento. E no capítulo 17, verso 26 de Atos, ele coloca: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E vai falando, continua o texto. E Paulo ressalta que entre os gregos, os filósofos, era comum, era a questão já definida, que o ser humano era gerado por aqueles que eram os deuses. Ou seja, somos geração divina. Só que para os gregos, os atenienses,
Tudo era Deus para eles, mas era um ser maior, superior, que tinha gerado o ser humano. Somos sua geração, e Paulo usa isso. Somos geração de Deus. Não vamos cultuar Deus como seguindo a imagem, algo esculpido, como se ali tivesse Deus. Não, somos geração de Deus. Então o negócio nosso é aqui para lá, para o alto, para o sublime, e não para a obra que nós modelamos. Loucura dos homens. Mas em Jeremias capítulo 5, e tem outros textos mais também, que Deus mesmo se revela quem Ele é. Ele é muito além de que tudo que possamos imaginar. O verso 22, que diz desta forma: não me temereis a mim? É Deus falando, perguntando. Diz o Senhor Deus: não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. E temos passagem de Isaías, em que Deus mesmo ousa dizer, perguntar para o homem: a quem me comparareis? A quem me fareis semelhante? Levantai os vossos olhos para os céus, contai as estrelas, eu as chamo por nome, a cada uma delas. Então quem é Deus? Quem é Deus? Tremendamente poderoso, magnífico, majestoso, sábio, etc, 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 etc. E o que nós entendemos? Nós não entendemos nem de nós mesmos. E vão questionar, querer dominar Deus e descrever Deus, ou opor-se a Deus, ou às suas palavras? Loucura, soberba extrema. Mas continuemos mais um pouco. Na nossa lição, num terceiro subtítulo: Deus orna, povoa os céus, a terra e o mar. Já estão estabelecidos. Aí agora Deus vai colocando seres viventes nesses três, como diz aqui na nossa lição o escritor, recintos, cômodos de uma casa que Deus fez para o ser humano e toda essa multidão de outros seres viventes numa diversidade magnífica. Mas vamos lá, aí o verso 11 até 31, deixo para os professores, recomendo estar lendo adequadamente na medida da necessidade desse texto, porque vai falar sobre a criação, primeiro a ordenação de tudo, começando com a formação da vegetação, depois a ordenação do sol, lua, estrelas, e depois colocando peixes, depois colocando as aves, depois colocando os animais, gado, feras, etc., e termina com o homem. É Deus povoando tudo. Na verdade, Deus está preparando o quartinho do neném, e o neném seria o Adão. E Deus criou todo esse universo para colocar o ser humano, começando num homem, Adão. Devia sentir-se único nesse mundo, tão imenso e tão sem pessoas, porque vai formando aos poucos. E assim, vamos para o nosso primeiro texto, primeiro parágrafo. Deus orna e povoa os céus, a terra e o mar. Ainda no terceiro dia da criação, tendo separado os diferentes ambientes da existência física, o Todo-Poderoso passa a prepará-los para acomodarem os seres que ainda criaria em multidão, especialmente o homem. Da terra seca, Deus faz surgir a vegetação, cada qual tendo o seu próprio modo de se reproduzir e se perpetuar, e assim servir de alimento. Olha como é que Deus teve o propósito, como é que Ele fez.
Eu fico admirado, mas quanta variedade de coisas existe. A gente faz viagens para algum lugar assim mais longe, tem outras frutas, outros tipos de alimento que a gente nem imaginava. Imagina lá na Amazônia, daquele tamanho lá, né? Tanto que o açaí é coisa mais ou menos recente, né? E está agora divulgado por toda essa região nossa também, aqui no sul ou sudeste. Mas estava lá, ninguém atentou. Um dia descobriram e passou a ser usado. E outras coisas devem existir. E tem coisas que a gente nem imagina o que é, nem como se come. De tão grande é a variedade. Mas vamos estar lendo ainda. Nesse primeiro texto colocado. Vamos fazer essa leitura, vamos começar no início aqui. Ainda no terceiro dia da criação, tendo separado os diferentes ambientes da existência física, o Todo-Poderoso passa a prepará-los para acomodar os seres que ainda criaria em multidão, especialmente o homem. Da terra seca, Deus faz surgir a vegetação, cada qual tendo o seu próprio modo de se reproduzir e se perpetuar e assim servir de alimento. No quarto dia, forma o sol, a lua e as estrelas nos céus, a fim de permitir que o homem faça a sua obra, seja no aspecto físico ou espiritual. No quinto dia, Deus cria os primeiros exemplares de seres de alma vivente. Aí entendamos aves e peixes. E depois de encher deles as águas do mar e a face dos céus, é a vez da terra seca, já no sexto dia, sobre o qual são criados os animais que estarão mais próximos do homem, e por isso são agrupados conformemente: gado, animais domésticos, répteis, animais peçonhentos, rastejantes, e bestas feras, animais selvagens, e etc. Deus vai mandando que exista, haja peixes, reproduz as águas, toda forma de peixes, e aves haja, voando pelos ares, e depois vem também os animais. Lembrando que há animais que são próximos aos homens e há animais afastados dos homens, e outros tipos de animais como répteis. São classificações simples que podemos estar falando. E agora, textos bíblicos, Isaías 45, verso 18. Quando podemos estar lendo? No verso 18, a palavra que diz: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E aqui observem que Deus criou e mandou multiplicar. Multiplique-se, multiplique-se, multiplique-se. E o ser humano é o contrário, limite, chega, está superpovoado, não vamos encher mais a terra, vamos eliminar os homens excedentes. Existe esse plano, viu? Não sejamos inocentes, não. Existe o plano de eliminar, para ter uma contagem certa de homens na terra. Ou seja, os grandes vão viver na nata e terá a população escrava, que vai só fornecer aquilo que os na elite vão desfrutar. Por isso vem a sexualidade não usada para gerar filhos, limitações, cortes da capacidade de reproduzir, aí vem, tudo para que o ser humano seja diminuído, é afronta ao Criador. Mas como é que vai dar alimento para esse povo? O problema é do Criador, ele que criou, ele sabe o que vai fazer. Agora nós, criatura, queremos matar o outro para ter menos gente na disputa de empregos e outras coisas? Não.
Não, negativo. O homem está totalmente contra Deus. Deus cria e fala, reproduz. Mas que quem vai alimentar? Aí Jesus diz, não vos preocupeis. O Deus que fez chover, vamos dizer assim, maná no deserto, se for preciso fazer chover maná na Amazônia, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no mar ou no deserto, ele faz de novo. Para ele não é problema, o problema é nós crermos e viver segundo a regra que ele mandou. Aí acontece coisas. Mas aqui também Isaías capítulo 2, Deus quer formar uma multidão de povos para habitar com ele nos céus, só que ele usa a matéria-prima do homem. Ele faz o homem, coloca na terra, o homem cresce, nasce, cresce, espera-se que se desenvolva e encontre o Criador e tenha direito aos céus. Aí vai ser uma multidão incontável nos lugares celestiais. É o processo de Deus, Ele quer. Então, quem não quer que haja mais gente na terra, dizendo que ser isso ou aquilo a razão, é contra Deus, simplesmente isso. Mas continuando o Salmo de número 8, os salmistas também já dizia alguma coisa, ou outras palavras encontramos por toda a Bíblia. Mas Salmo 8, verso 4 a 8, está escrito: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. E termina o salmo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Não limitemos Deus, não limitemos. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós temos ainda Paulo colocando mais um detalhe das realidades de Deus. Verso 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e nem das trevas, somos filhos da luz, filhos de Deus, e quem vai nos sustentar, quem vai prover para nós é Deus. Por isso, descansemos. Ele pode fazer sair filhos de Abraão das pedras, ou então fazer as pedras transformarem em pães, ou para quem gosta de manga, manga, quem gosta de jaca, jaca, para quem gosta de maçã, maçã. Deus pode fazer qualquer coisa para alimentar o ser humano, se for necessário. Mas a fé em nós, a fé para não existir homens, para não haver menos gente disputando a alimentação. Não pensamos no Criador? Estamos pleiteando destruir o ser humano para diminuir a quantidade de gente na face da terra? Afronta a vontade de Deus e as suas ordens. Continuando ainda, vamos para o subtítulo 3: Deus orna e povoa os céus, a terra e o mar. Finalmente ainda, diz o texto, no sexto dia, o Senhor Deus arremata a sua obra com a formação do primeiro casal humano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sugere o conselho do Pai com o verbo divino, a palavra viva, próprio Jesus, que estava com Deus no princípio, como seu filho e discípulo, e sem o qual nada do que foi feito se fez. A menção particular do conselho divino tomado em relação ao homem, mais uma vez destaca a importância deste no propósito de Deus, o que é reforçado pelo fato de que ele é o único ser criado, a imagem e semelhança de Deus. Isso se refere à capacidade de o homem imitar as qualidades excelentes do caráter santo, justo, bom, verdadeiro daquele que o criou.
e nesta condição exerceu domínio sobre a criação. Do mesmo modo que Deus é o verdadeiro dominador dos céus e da terra. Eis, portanto, porque o homem foi criado para conhecer a Deus na excelência do seu poder e sabedoria, e tornando-se participantes de uma comunhão em virtude e graça com o Criador, desfrutar dos benefícios da criação. Aí nós vamos ver, Deus nos criou para ser semelhante a Ele, por enquanto numa esfera bem aquém do domínio e poder dele, mas Ele deu a Adão capacidades para dominar sobre peixes, aves e animais, e etc, 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 que aí se estende o que Deus podia fazer pelo homem. Mas hoje nós vemos o homem escravo em vez de dominador, porque se desviou do plano de Deus, não suporta resistir bebidas alcoólicas, as drogas, ao fumo, a glutonaria e etc. E vemos que tudo para o homem é contrário. Ele não domina mais, ele é dominado pelo pernilongo, pelo vírus tal, pela bactéria tal e sei lá mais o que. Mudou o quadro, saiu do projeto de Deus, pronto. Ele não é dominador, ele é dominado, escravo, até daquilo que é inerte, e a si mesmo não se controla, não domina a si mesmo. Aí vem os excessos em todas as áreas. Então observe, Deus tem um plano, o homem não quer, se coloca oposto e vai ter a vida toda para chorar e lamentar. Mas se o homem entra pelo caminho da vontade de Deus, pelas suas instruções, pelos seus conselhos, pelos seus mandamentos, ele vai acertando a sua posição. Aí sim, aí já tem autoridade sobre algumas coisas. Olha o poder dos profetas no passado. Chove, não chove, vem fogo, não vem fogo, é estéril, não, agora vai estar fértil, fértil a mulher, fértil o campo. Meu Deus, eram os homens de Deus no passado, e que deve ser nós hoje, de alguma forma. Pode ser que Deus esteja diminuindo isso, mas na verdade, pela revelação de Cristo, é a plenitude. Vamos pensando nesse assunto aí. Mas vamos entender quanta coisa do que Deus nos fez capazes. E está prometendo ainda que, terminado essa carreira, se formos fiéis até a morte, aí receberemos o eterno. Aí vem João na sua carta, que vai dizer que nós não imaginamos o que Deus quer para nós, mas uma coisa é certa, que seremos iguais a Ele, porque como Ele é, nós seremos. Isso é até demais, mas é o projeto de Deus, de nós sermos como filhos dele. Ele é Deus, perdoe por dizer assim, mas seríamos Deus também. Não vamos morrer mais, teremos a vida eterna, seremos iguais a Deus, que é o propósito inicial, e na plenitude celestial agora. Portanto, vamos entender, irmãos, Satanás, quando quis ser igual a Deus, está fugindo do plano, porque o plano é assim, ser igual a Deus, mas não por si mesmo, é Deus trabalhando em nós, mas ele quis ser de si mesmo. Subirei às mais altas nuvens, estabelecerei meu trono para a banda do norte, e serei igual ao Altíssimo. Aí Deus olhou para ele assim: você não consegue, na verdade você vai descer o profundo do abismo. É o homem cheio de orgulho e soberba, querendo ser igual a Deus, de repente, puf, tudo que ele construiu é nada, porque ele não tem nada de firmeza no que faz, ainda mais contrariando o plano de Deus. E Jesus disse: não podeis coisa alguma sem mim nada podeis fazer. Pronto. Mas com ele muita coisa é possível, e muito mais do que nós imaginamos, porque é Deus quem opera. E vem a palavra de Efésios dizendo que Deus trabalha em nós para chegarmos à medida de seu Filho Jesus, a estatura de varão perfeito. Que Deus está trabalhando em nós. Continuemos.
Aí as expressões que nós temos em João capítulo 1, verso 1 a 3, falando de Jesus já na eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele é a luz do homem, Ele é a vida dos homens, e Ele criou todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se criou. Palavras essas que estão ali em 1 João, ou seja, no capítulo 1 de João, primeiros versos, em Colossenses capítulo 1, verso 15 e 17 também, e em Atos 17, outra vez, Paulo falando, somos sua geração. Portanto, observe bem a obra de Deus, criando estas coisas, e o homem sim, é o alvo principal. Deus não está olhando o planeta Terra, Deus não está olhando o universo, Deus está olhando o homem. Por causa do homem, Ele fez o universo, todo esse céu, os mares e a terra, e deu a vegetação, e deu os animais, e coroou o homem de muitas coisas como um bebê, muito amado e protegido, amparado e etc. Esse é Deus fazendo o homem. O que nós precisamos compreender: Deus não precisa de nós, não precisa de nós, mas Ele nos ama. Por quê? O que temos de excelente? Nada, a não ser vontade dEle em nós. Como mães, pais, amam seus filhos, têm um prazer enorme, porque geração sua, e Deus gerou a gente, e quer nos aperfeiçoar, para colocar nos lugares celestiais. Então, por que há salvação? Por que Deus vai nos levar para o céu? Porque somos bonzinhos? Negativo. É porque Ele nos amou, Ele criou e se apegou a nós em amor, bondade, misericórdia, benignidade e etc. Por isso, quando o homem se humilha e chega a ser a Deus como um filho ao Pai, e Pai amoroso e poderoso e etc., ele está feito, porque o Pai ama e quer o bem dele. Mas quando o homem se coloca contrário a Deus, aí não vai ter bem, fugiu do bem. Deus é luz, o homem se afastando dos planos de Deus entra nas trevas. Deus é vida, o homem se afastando de Deus entra no aspecto e campos, caminho e região da morte. Isso que precisamos entender. Mas aí está a nossa lição. O título que tivemos, subtítulo último, foi: Deus orna e povoou os céus, a terra e o mar. E continuando, vimos esses versos, ainda que não tenho lido, mas são versos que citam praticamente a mesma coisa, e em Atos 17 também já lemos. E continua agora, passando para o nosso término da nossa lição, quando finalmente consideramos em breves palavras: Deus revela a sua misericórdia e graça para conosco na criação, ao desvendar toda a sua obra, se desenvolvendo no sentido claro de nos trazer à existência no mundo em que pudéssemos desfrutar de inúmeras benesses e contemplar a grandeza do Criador, e assim render-lhe grata obediência e louvor. Então observemos tudo isso. Tem uma forma de dizer, eu fico sempre com receio quando alguém diz assim: Deus criou o homem para a sua glória. Eu fico parado assim, perdoe, estou falando eu, né? Eu não concordo muito com isso não. Deus nos criou por nos amar. Agora, o poder, a graça, o amor com que Ele nos fez, aí testifica da grandeza e nobreza desse Deus que criou todas as coisas. Então vamos considerar isso. Deus criando o homem, não para a sua glória, criando o homem para o homem desfrutar do que ele tem, do que ele é,
foi em amor. Agora, é consequência que ele fez a gente de tal forma que é algo esplêndido, mistério, uma glória. Aí sim, isso glorifica a Deus. Mas ele não criou a gente para glorificar ele. E tem a palavra que diz: eu não recebo glória dos homens. O que tem o homem para exaltar a Deus? Nada. Mas o sol, o universo, todas as coisas que existem, os seres viventes no mar, nos ares e na terra e debaixo da terra, tudo isso mostra, magnifica, glorifica o Criador de todos eles. Mas não foi o objetivo de Deus criar para a sua glória. Me soa isso como um mesquinho, mas Deus criou porque quer nos dar vida. Aprove a Deus criar para si um povo para morar com Ele na eternidade. Pronto. Ele podia viver muito bem, isolado, quieto, sem perturbação. Mas Ele quis, em amor, nos criar. E chegou a dizer: eu sabia que me daria muito trabalho. E o trabalho nós temos dado para Ele, nas nossas falhas, nas nossas fragilidades, nos nossos erros do objetivo dEle, nas nossas transgressões, pecados, e aí já começa a complicar. Pelo que foi requerido dEle dar Jesus na morte, para nos resgatar, nos justificar diante dEle. Portanto, irmãos, entendamos tudo isso. E a lição de Gênesis vai continuar nas próximas páginas e lições à frente. Assim, temos nosso esboço com que temos desenvolvido a nossa lição de hoje. E lembremos também do texto áureo em Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E ao momento que Deus criou o homem, aí, se ele até então falou que era bom o que ele fazia, estava bom, agora criou o homem, pronto. O papai corujão, nosso Deus, disse: está muito bom, porque o que ele queria, a expressão do seu amor, já estava dado e revelado em Adão, em nós, em Adão, sim, criados e chamados para a vida eterna. Assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp.
vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.